Estamos começando mais uma vez o Ide Pregai e estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje queremos trazer uma reflexão em Atos 10 e o versículo 33 ao 35, que diz assim: Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências ou parcialidade. Mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Bom, aqui nós estamos vendo uma história muito conhecida, que talvez você já até leu ou já ouviu, falando sobre Cornélio. E me chama muita atenção essa passagem, porque a maneira como Deus ele quer se revelar para alguém, quando ele quer salvar alguém, como ele age, né? Como ele faz para poder essa pessoa ter o pleno conhecimento de quem é Jesus e aceitá-lo. Quando a Bíblia diz, né, nos primeiros versículos de Atos 10, que Cornélio era um homem temente e ele dava esmola, ele era religioso, ele fazia parte dele. Só que faltava conhecer a história de Jesus. E ele teve uma visão, né? E mandou chamar a Pedro. O Senhor falando de Pedro e mandava chamar e dizia até o endereço e toda a localização de Pedro, e ele mandou os soldados lá chamá-lo. E enquanto isso, Deus também estava se revelando para Pedro. Pedro via todo tipo de animais, né, um lençol descendo e todos os tipos de animais naquele lençol, e o Senhor falava para ele comer e ele dizia: Senhor, eu não como nenhuma coisa imunda, impura. E ele disse assim, e o Senhor dizia para ele comer, insistia para ele comer. E até que ele entendeu que Deus estava falando com ele para não estar rejeitando algo, né? Até que os servos de Cornélio chegaram e falaram para ele ir até a casa de Cornélio. Quando Pedro já sabia o que Deus estava fazendo, o que Deus queria, e que ele já estava se preparando para poder evangelizar alguém que não era judeu, né? Então ele chegou na casa dele, aí Cornélio pega e fala para ele que ele queria saber o que Deus tinha para falar na boca de Pedro, porque ele estava curioso para saber. E naquele momento ele começa, ali ele expressa esse versículo que nós lemos, de que Deus não faz diferença, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas o Senhor está pronto para aceitar todo aquele que o teme e que é justo. Então, Cornélio, não só ele, mas ele convidou toda a casa dele, todas as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, e Pedro começa ali no versículo 39 a falar do testemunho de Jesus, né? Daquele que as pessoas mataram, né, pendurado no madeiro, que ele ressuscitou o terceiro dia, e começou a falar daquele que Deus enviou. E gostaria de dizer para você hoje que esse mesmo Deus, ele continua se revelando, ele continua criando estratégia, ele continua criando situações, ele continua se revelando para nações, para vidas. Eu sempre acreditei que, mesmo que a gente não queira fazer algo ou fazer parte dessa comissão do reino de Deus, dessa grande comissão de levar os povos
aos não alcançados, ou levar a missão transcultural, onde tem os menores, os mais pobres do mundo, onde tem a maior população de pessoas, e onde pessoas conhecem, vamos dizer que a Coca-Cola, mas não conhecem a Jesus, pessoas que já ouviram falar de muitas coisas, mas não sabem a história da redenção. Então, o Senhor ainda continua sendo o mesmo. Mesmo que eu não queira ir, mesmo que eu não queira fazer, o Senhor vai se revelar para alguém. O Senhor tem a sua maneira de se revelar para as pessoas, para as nações. Com certeza, nesse exato momento, ele deve estar falando para algum índio, ele deve estar falando para alguma pessoa nos países fechados, onde não tem uma abertura para o Evangelho. Mas ele conta comigo e ele conta com você, para nós irmos e fazermos essa obra e deixarmos sermos usados como Pedro foi, né? E de não olhar a raça, de não olhar a tribo, de não olhar a cor, de não olhar a postura da pessoa ou a classe social dela. Nós devemos ir somente e falar do amor de Deus, porque a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, e nós devemos crer piamente nisso, que o mesmo Jesus que entrava nos corações desse povo, transformou, e o evangelho veio até nós, até hoje, o evangelho ainda faz diferença, é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera hoje. E nós temos que acreditar que Deus, ele cria circunstâncias para que a gente... É só a gente estar sensível a ouvir Deus falar, sensível a ouvir o que Deus quer fazer, porque vamos estar sempre observando, é no trabalho, é em casa, é com o vizinho, é com a família, é com os filhos, maneiras de ser usados por Deus para estar falando sobre missões, sobre Jesus. Então, o Senhor conta comigo e com você para continuarmos essa grande obra. Amém? Então, seja um canal de Deus como Pedro foi. Seja uma bênção e não faça acepção. Não diga, né, eu não vou fazer, Senhor, mas entenda que o Senhor está te chamando hoje e você diga só, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E seja obediente ao Senhor, porque quando nós somos obedientes, o Senhor, ele vai mostrando todos os passos que devemos trilhar e como devemos fazer, e até coloca a palavra em nossas bocas, o que devemos falar no momento. Só devemos dizer um sim para Deus. Diga um sim para Ele hoje e faça missões. Amém? Até a próxima.